Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem nesse começo de ano ainda, em clima de festas. Feliz ano novo para vocês. Estamos muito felizes que vocês estão mais um ano aqui com o meu, o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida. Galera, é o seguinte, o tema de hoje tá 10, eu diria 10, não é nem especial, é top 10. E para falar e revelar para vocês sobre o que a gente vai falar hoje, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, da América Latina e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado, por esse reconhecimento belíssimo. É sempre um prazer, uma alegria estar com você todos os dias e aqui com os nossos ouvintes. Eu digo e repito e não me canso. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está no carro, por favor, coloque o cinto de segurança, direção econômica, porque a gasolina, o etanol não está barato, e direção defensiva. Vá com calma, você vai chegar no seu destino. Se você está no drive-thru da esperança, tome a terceira dose, viu, gente? Incentivem as pessoas a isso. Essa pandemia tá pegando ainda, então não podemos descuidarmos-nos. Se você está no seu trabalho, ou fazendo uma faxina, ou curtindo as férias, agradecemos imensamente a sua audiência. Neste ano de 2022 que promete, teremos inúmeras novidades aqui no FV e começamos o ano com uma série que vocês amam. Não poderíamos começar com nada diferente sem ser os santos e o dinheiro. E os nossos santos, o tema, santos temáticos desse programa, são dois, olha que legal. São Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. Eles eram muito amigos, eram da mesma região, lá da Capadócia. Ambos são doutores da igreja, não são muito populares assim, vamos dizer, aqui na América Latina, mas são muito conhecidos para aquelas pessoas que estudam um pouco sobre as questões sociais, a teologia, a Trindade, a Cristologia, que estuda sobre o Espírito Santo. Esses homens foram fundamentais na construção doutrinária desses temas. E olha só que interessante, Augusto. Li vários textos aqui que esses santos eram pessoas de muita sorte. Você sabe por quê? Porque eles tinham muitos santos na própria família deles. Olha que legal. É verdade. Por exemplo, a Macrina, que é uma santa, era a avó do Basílio. A sua mãe, a Emélia. Então, assim, eram santos que tinham na sua própria família diversos santos, uma família muito abençoada, e foram fundamentais na sua região. Eles fizeram a diferença, de fato. Além da mãe da irmã, os irmãos também eram santos e bispos. Olha que curioso, gente. E esses santos, eles são comemorados no dia 2 de janeiro. E são comemorados na mesma data justamente porque o caminho que eles trilharam foi muito parecido, Augusto? O chamado, o nível cultural, a convivência, inclusive porque eles eram amigos. Isso, então uma amizade, olha que bonito, dois amigos santos. Estamos falando de duas pessoas que viveram no século IV. Então fica conosco nesse podcast especial de começo de ano, que teremos muitas novidades. Vamos descobrindo aos poucos a importância de Basílio e de Gregório para a história da igreja e para a história da humanidade. Esses homens contribuíram muito. Tem mais uma coisa interessante, agora falando primeiramente do Basílio, é que ele foi o pioneiro da chamada vida cenobítica. Augusto, ajuda os nossos ouvintes. O que é vida cenobítica? Ana, é assim,
No início do cristianismo, vamos dizer que começaram a surgir os eremitas, aqueles que queriam viver na radicalidade o evangelho, mas se retiravam para as montanhas, para os desertos. E o Basílio, ao contrário desse movimento, começa a criar agremiações, fraternidades, um grupo de pessoas, de amigos. Então, vida cenobítica quer dizer uma vida comunitária. No Oriente, ele é o pai desse modo de viver o Evangelho, de seguir a Jesus Cristo, que é partilhando os bens, que é tendo uma vida em comum, ajudando os pobres, mas tendo uma vida comunitária muito ativa. Então, no senso comum, a gente diria que eles são contrários do que a gente chama de monge, né? Hoje, sim, no senso comum. Não. O monge, sim, ele mora no mosteiro, Ana. Então, lembra de São Bento. São Bento é pai do mosteiro ocidental. O São Basílio pode ser considerado o pioneiro, o pai, entre aspas, do mosteiro, eles não chamavam assim, no Oriente, no século IV. Agora entendi. Então, ao contrário daquelas pessoas que queriam viver esse evangelho sozinhos, os eremitas. Que eram os eremitas, eles queriam viver em comunidade. Isso. Olha que legal. Tipo São Francisco, por exemplo, jesuítas depois, Isso, né? o monge também vive em comunidade, os monges, mas no mosteiro. Muito bom. É muito bom esclarecer isso para os nossos ouvintes que vão aprendendo essa riqueza da teologia. Tantas coisas que a gente pode aprender, gente. Então, como o Augusto falou, eles aí nasceram no ano, ali, na verdade, no século IV, ali nos anos 300 e pedrinha, gente. O Basílio nasceu no ano 329. 329, isso, exatamente. Na Capadócia. E ele escreveu 2 regras importantes que orientam a vida dos monges. Isso, que são chamados basilianos. Ele nasceu onde se chama a atual Turquia hoje. A palavra Capadócia, a gente lembra da música, né? O Jorge veio lá da Capadócia. Mas a Capadócia é a Turquia, então estamos falando de pessoas do século IV que viveram no Oriente. E olha só, Augusto, tem outra coisa que eu vou perguntar para você já explicando para os nossos ouvintes. O Basílio, ele experimentou esses momentos de solidão, de estar só, até resolver aí defender essa vida de comunidade, né? Mas enfim, ele teve um trabalho, depois que ele foi ordenado padre, muito importante, que era trabalhar na diocese de Cesareia, como você falou, na Capadócia. E aí ele teve essa missão de defender os dogmas da igreja contra o arianismo, Augusto. O que é arianismo? Hoje o podcast está cheio de perguntas. Vamos lá. A Cesareia não é na Capadócia. A Cesareia é na Palestina. Lembra quando Jesus vai até Cesareia? Perdão, gente. Na lagoa? Então ele se torna bispo na Palestina, na cidade ali, vamos dizer, na localização de Cesareia, e sendo da província da Capadócia, ou seja, daquela grande região. Confundi aqui. Entendeu? A Capadócia é uma grande região. Bem, saquei. Esse combate ao arianismo que você se refere vale muito a pena para os nossos ouvintes sacar algumas novidades sobre a história da igreja, porque às vezes a gente, no século XXI aqui, acha que doutrina é tudo mastigado, tudo pronto, né? Caiu do céu. Você pega o catecismo, tá tudo pronto. É igual, vamos dizer, a história da economia. Sim. Nada tá tudo pronto. Não. Teve, olha, pensadores, Adam Smith e tantos outros que pensaram, que ajudaram, que colaboraram, Keynes e tantas pessoas que foram colaborando com o pensamento da economia. E se construindo ao longo do tempo. Então, Ário foi um bispo que nasceu em 256 depois de Cristo e trabalhou na diocese de Alexandria. E esse bispo, ele defendia uma teoria de que a natureza de Cristo
ele era aparência humana, ou seja, Jesus não era um humano totalmente, 100%, ele só tinha aparência humana. Então, o Ário, ele defendia essa teoria. Nesse momento da história da igreja, não estava tudo muito bem claro. Esses padres eram gregos, então eles estavam construindo uma teologia, construindo uma catequese para ensinar para o povo quem é esse Jesus de Nazaré, enviado pelo Pai, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Abá. Quem que é esse papai de Jesus? Ele é o criador de todas as coisas. Então começa a nascer ali uma distinção de uma teologia trinitária. O Pai enviou o Filho pela força do Espírito Santo, mas esse Filho tem duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. A ortodoxia, o dogma, é justamente fruto dos concílios. Então, haviam reuniões desses padres e teólogos, também mulheres contribuíam menos antigamente, hoje mais, justamente para esclarecer. Bem, quem que é Jesus? Jesus é Deus e homem. Então aí a gente está falando do concílio da Capadócia, o concílio de Calcedônia, que são alguns concílios muito importantes para a história da igreja. Então, o Basílio de Cesareia, o Basílio Magno, ele defendeu muito ele contra-atacou essa teoria, dizendo, não, Jesus, ele não tem aparência humana, ele se encarnou de verdade. Então quer dizer que esses arianistas, não sei, vamos chamar assim, eles achavam que era só aparência humana, o resto era Deus. Então ele não era humano, era só uma aparência. Ele fingia ser humano. Entendi. Entendeu? Como se fosse um verniz. Entendi. Mas de fato ele não era humano. E isso, na história da igreja, é considerado uma heresia. O que é uma heresia? É uma parte da verdade. Entendi. Não é a verdade inteira. Que aí vai contra essa ideia da trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso, a natureza divina da Santíssima Trindade e a natureza humana da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus de Nazaré, o Filho. Ele é homem e Deus. Não é? Então, isso é muito confuso. E aí tem uma questão da linguagem, das palavras gregas. Bem, e também o Basílio, ele contra-atacou o apolinarismo. Apolinário era também um padre, um bispo, que pregava que Jesus tinha um corpo humano, mas tinha uma mente divina. Nossa, aí é corpo e mente separado, é diferente. Isso. Jesus. A gente vai ver como que Basílio e Gregório foram importantes até para a formação de uma antropologia. Quem é o homem? Quem é a mulher? O que é o ser humano? Qual que é a dignidade humana? Corpo, alma, espírito? É muito interessante. Isso nós vamos falar no final desse podcast, as contribuições desses dois grandes santos para o pensamento social cristão. Falando nisso, Augusto, o tema preferido de Basílio nesse combate aí contra essas heresias e ao defender então essa teoria da Santíssima Trindade, vamos chamar assim, se eu estiver errado, você me corrige? Não, tá perfeito, isso. Ele preferia e focava muito na caridade concreta. Então, parece em primeiro momento, esse cara só tá preocupado com essa questão teológica e teórica. Não. A partir daí, ele tinha o enfoque da caridade concreta, ou seja, ajudar as pessoas Isso, Ana. no cotidiano. Eles eram verdadeiros bispos, como fala o Papa Francisco, que tinham o cheiro das ovelhas. O que você falou é muito importante. É justamente porque essas heresias perturbavam a cabeça do povo e eles estavam no meio do povo, eles estavam com as pessoas e ajudavam a esclarecer as questões conceituais sem deixar de lado as questões cotidianas, materiais. Por exemplo, essas questões teológicas do arianismo, do apolinarismo,
de que Jesus tinha uma aparência humana, implica justamente na dignidade humana, porque se ele não se encarnou, eu legitimo uma desigualdade social. Claro. Então a pessoa humana pode passar fome, não tem problema, vale salvar a alma dela e não o corpo, você tá entendendo? E eles não, eles eram pessoas que lutavam pela dignidade integral das pessoas. E aí a gente encontrou aqui nos nossos estudos, gente, inclusive, olha só, que o Basílio, ao conversar com uma pessoa aqui, um interlocutor, que alguns textos dizem que era imaginário, que ele estava assim, como se estivesse ensaiando uma fala, ou dizendo para alguém, né? Isso a gente não vai ter como saber, os né? amigos, né? Pode ser uma conversa com os amigos, ou talvez com as pessoas nas ruas. Ele disse o seguinte, olha só: a quem fiz injustiça, conservando o que é meu? Ele se questionava. Dizes tu, diga-me sinceramente o que te pertence, de quem você recebeu. Se cada um se contentasse com o necessário e desse aos pobres o supérfluo, não haveria nem ricos e nem pobres. Olha, gente, olha que ensinamento concreto para a construção de uma nova economia e para nós, dentro das nossas finanças, né? E ele ia mais além. Mais além. Não se contentava com o supérfluo aos pobres. E ele, de fato, se empenhou para construir uma cidade onde acolhiam os mais necessitados, criando hospitais, asilos, escolas. E ele diz: o que sobra no teu guarda-roupa é dos pobres. Restitui eles, porque são eles que vão te receber no céu. Gente, olha que lindo! São grandes homens que viveram há tanto tempo, né? No século IV, gente, meu Deus, quanto a gente pode aprender, né, Augusto? E é disso que eu falei, orfanatos, assistência com saúde. Lembrando que nós estamos falando ali do Império Romano. Sim. Essa coisa dos fortes. E os fracos eram relegados, marginalizados, excluídos, mortos muitas vezes. E ele, nessa construção dessas instituições, enfim, ele acabou fundando assim uma cidadela, né? Tipo, uma pequena cidade ali à beira da cidade grande. A margem, né? A margem, chamada Basiliada, gente. Que interessante. E aqui também diz os nossos pesquisas que o imperador Teodósio, que veio depois do imperador Valente, começou a apoiar a obra de Basílio. Olha que interessante. Tocou o coração dele, né? Amoleceu, porque o Império Romano era só brutalidade para com os cristãos, porque justamente incomodavam os grandes e poderosos. E Basílio, portanto, faz essa síntese de um homem de Deus, de um teólogo e de um homem do povo, que defendia os mais necessitados. Mas nosso programa é sobre dois santos, né? Vocês não vão falar do outro, gente, galera. Aí a gente tem o Gregório Nazianzeno, gente, difícil de falar, Nazianzeno, né? É mais fácil falar o Gregório de Nazianzo. Nazianzo. Nazianzo é a cidade onde ele nasceu. Ah, obrigada, Augusto. Que também fica na Capadócia. Muito bem. Ele nasceu no mesmo ano que o São Basílio, ali por volta de 328, 329, não se sabe muito bem ao certo. Porém, ele viveu 10 anos a mais do que o seu amigo, morrendo no ano de 379. Um grande diferencial do Gregório é que ele era um homem, além de muito estudioso, um artista. Sim, o Basílio morreu em 379, o Gregório em 390. Ah, 390, por isso foi 10 anos a mais. Isso, aí. E ele era filho do bispo local. Ah, filho do bispo? Exatamente. Então, naquele tempo, os bispos e os pais podiam ter filhos, é isso? Ele era filho do bispo. Gente! Não vou falar se pode ou não pode, mas só sei que a história diz que ele era o filho do bispo local. E muito amigo do Basílio, que foi quem o sagrou bispo, ou seja, quem o fez bispo. Nossa, que legal! Gostei. Ele também ajudou muito na luta contra essa heresia, arianismo, né?
e contribuiu como um poeta aos poemas à Santíssima Trindade. Ai, que lindo! Então ele, assim, como diz a minha professora Maria Freire, de patrística, né? Essa ciência que estuda os padres da igreja, estuda ali os padres do século III, IV, século II. É a valsa da Trindade, ou seja, a pericorese, essa doação mútua do Pai para com o Filho, do Filho no Espírito Santo, uma dança. Então, o Gregório ele é um poeta. Essa minha professora me ajudou muito a entender a Trindade como uma valsa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É um movimento em 3 tempos. Amei. Amei demais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, um Deus trino, uno e trino. É muito bonito, ajuda a entender a teologia através da poesia. Então, ele dizia assim, tudo é instável para que amemos as coisas estáveis. Nossa, ele era bem poético, então. E ele era super inteligente, eloquente, né? Falava bem. E por isso ele recebeu essa alcunha de teólogo, né? Porque a gente não tinha, assim, um curso naquela época, assim, de teologia, né, Augusto? Então recebi como que eu vou chamar essa definição, esse título, perdão, me fugiu a palavra aqui, gente. Quando a pessoa se expressava bem, né? Isso. Nossa, que legal, amei. E também por ser um poeta e ser muito eloquente, falava bem, ele teve algumas situações muito delicadas, já foi apedrejado, foi perseguido, então tinha muitos adversários, né, Ana? Exatamente, sempre tem, né, gente? Sempre tem. E aí tem mais uma notícia aqui sobre ele, que ele teve que deixar os mosteiros, né? Então ele era muito amigo aí do Basílio, como a gente falou, um forte elo de amizade que eles conviveram junto no eremitério, mas ele teve que deixar esse mosteiro quando foi cuidar dos seus pais, que estavam muito idosos, né? Olha só que coisa linda. Então cuidava dos outros e também da família. E falando nisso, nas suas homilias, nós temos registros até hoje, os nossos ouvintes podem conferir depois. Nós temos homilias de Gregório, de Basílio, e eu separei uma do Gregório que fala: sirvamos a Cristo na pessoa dos pobres. Diz a Escritura: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia não é, certamente, a última das bem-aventuranças. Lemos também: feliz o homem que cuida do fraco, nos Salmos. E ainda, feliz quem é compassivo e empresta. E, no outro lugar, o justo sempre se compadece e empresta. E ao longo da sua homilia ele vai falando muita coisa bonita. Por exemplo, só a prática do bem não admite adiamento. E ele diz agora, olha só que interessante, falando de ano novo, de vida nova, a gente deseja muita luz, saúde. Ele diz, citando o livro de Isaías 58, versículo 8: a tua recompensa será grande e admirável. Então, qual novo amanhecer vai brilhar a tua luz, e tuas feridas hão de sarar rapidamente. Ele está falando daqueles que se doam ao próximo. E ele completa: e quem há que não deseje luz e saúde? Então, se você quer luz, saúde, vida nova, a verdadeira felicidade está em se doar ao próximo. E ele conclui: por isso, não me julgais digno de alguma atenção, vós, servidores de Cristo. Na sua homilia ele diz: meus irmãos, em todas as vossas ocasiões, vistemos a Cristo, alimentemos a Cristo, tratemos as feridas de Cristo, vistamos a Cristo, acolhamos a Cristo, honremos a Cristo, não apenas oferecendo-lhe uma refeição como fizeram alguns, não apenas dando o sepulcro como José de Arimateia, não apenas dando o necessário para o sepultamento como Nicodemos, que dava a Cristo só parte do seu amor, nem finalmente oferecendo ouro, incenso e mirra, como fizeram os magos antes de todos esses. O Senhor do Universo quer a misericórdia e não o sacrifício.
e a compaixão tem muito maior valor que milhares de cordeiros gordos. Oferecemos a misericórdia e a compaixão na pessoa dos pobres que hoje, na terra, são humilhados, de modo que, ao deixarmos este mundo, eles nos recebam nas moradas eternas, juntamente com o próprio Cristo, nosso Senhor, a que seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, parece que esse negócio foi escrito ontem. Pois é. Inacreditável, né? E é de uma força revolucionária, né, Ana? Muito. E interessante, Augusto, que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes essa questão do sacrifício dos cordeiros, né? A compaixão aí, a misericórdia vale mais do que os cordeiros, por causa dos sacrifícios, né, que eles ofereciam. Às vezes as famílias ali não tinham o suficiente para comprar o cordeiro para oferecer ali naqueles momentos de celebração. Então ele vem dizer que mais do que o que a gente dá ali é o que a gente faz pelo próximo. Eu achei muito lindo isso no tocante, principalmente a nossa parte, né, econômica, a nossa vida financeira, o serviço aos demais, né? E a gente também separou, galera, aqui mais uma parte maneira sobre esses dois grandes santos. Isso né? a gente pode deixar na descrição desse podcast, você vai conferir na íntegra. É um artigo feito por um professor de teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É o Corbellini. Vital Corbellini. Esses grandes santos, o Basílio e o Gregório, foram referências para a formação do pensamento social cristão, da doutrina social da Igreja. Entre tantos santos e santas dos primeiros séculos, eles colaboraram ativamente na sua prática, denunciando as injustiças de modo profético, né? Ali os egoísmos das pessoas e apelando a uma solidariedade para que haja um cuidado com o bem comum. Eles então se tornam referências, Ana, para a formação do pensamento social cristão, que os nossos ouvintes podem conferir no capítulo 4 do Compêndio de Doutrina Social da Igreja, onde vai falar sobre a pessoa humana, o bem comum, o princípio da subsidiariedade, da solidariedade. Esses princípios estão ali, com certeza, norteados na sua fonte bíblica, judaico-cristã, na tradição judaico-cristã, nos evangelhos e nesses homens que viveram a prática da caridade. Isso tudo para que a gente possa aplicar na política, na economia, nas questões sociais, que é justamente o nosso intuito aqui dentro do EFV, né, Augusto? Isso é que a gente tem que sempre deixar claro para vocês, gente. Esses santos, eles tiveram aí essa atuação muito forte nessa questão social, essas obras de caridade, além das riquezas dos escritos, por isso são considerados doutores da igreja. E por isso nós resolvemos trazer esse conteúdo para vocês. Mas alguns homens que usavam dinheiro, conhecimento a serviço da vida. E dando um exemplo sobre a dignidade da pessoa humana, Basílio de Cesareia, ele faz graves acusações à sua sociedade da sua época, ao Império Romano, denúncias, porque ele diz: a fome desfigura o ser humano. A fome, ela devasta, ela deixa a pessoa sem ser pessoa. Indigna, né? Indigna. Ele diz: tudo isso se justifica pelo fato da fome destruir a pessoa, debilitando ela, deixando com uma aparência informe, desfigurada. Então, ele diz, o Basílio, a fome é um grande escândalo para a humanidade. E é o que nós vemos hoje, né, Ana? É o que está se repetindo muito, né? Inclusive a gente conversava hoje sobre isso. A situação no Brasil, no mundo, a insegurança alimentar,
o desemprego, a fome, infelizmente cresceram muito nesse ano de 2021 e é o que a gente quer combater agora nesse ano, né? Com muito trabalho aí, tentar fazer nossa parte para colaborar com a diminuição, infelizmente, desses números que são muito tristes. E o Gregório denunciava essa opressão dos pobres, principalmente porque ainda tinha os poderes e os meios econômicos sobre as outras pessoas naquela época. A gente estava falando aqui do Império Romano, né? Então eles acumulavam casas, campos e ainda não queriam que as pessoas tivessem nada. Cara, porque a concentração de renda, tipo, pra ostentar, eles queriam ter tudo nas mãos deles, oprimindo os pobres, as viúvas, né, que a gente sabe, naquele tempo, as mulheres, então, elas dependiam exclusivamente dos homens, então, dos maridos, quando ficavam viúvas, ficavam à mercê de uma economia que mata, né? E era algo muito complicado na época, né? Vale muito a pena, então, ler esse artigo desse professor da PUC do Rio Grande do Sul. E a gente trouxe esses dois homens justamente para a gente se questionar no início de 2022. Que projeto de nação nós queremos? Que projeto de família, de comunidade? De vida. Que projeto de empresa, de vida, justamente, mais profundo. A gente quer continuar sendo escravo das finanças, do dinheiro, do trabalho, da economia que mata, ou a gente vai aprender com esses exemplos de tantas pessoas. A gente já falou aqui de santos da Idade Média, santos um pouco mais jovens, e agora trazendo os santos aí dos primeiros séculos depois de Cristo. Quanta riqueza nós temos e quantos ensinamentos de homens que lutaram não só com palavras, mas com atitudes para construir um mundo melhor, usando sempre o dinheiro a serviço da vida. Gente, olha que interessante. Isso é o que a gente sempre quer trazer para vocês dentro dessa série, Os Santos e o Dinheiro. Além, é claro, de vocês conhecerem santos que não são tão populares assim aqui, né? E que foram importantíssimos, como eu disse, para a história da igreja e para a história da humanidade. Tanto que são doutores, né? Isso é um título que é dado a alguns santos. Para ser doutor da igreja, ele tem que ter uma contribuição muito expressiva, né, Augusto? Exatamente. Nessa questão aí, não só teológica, de doutrina, de escritos, mas de ações concretas. Isso. E esse, portanto, foi esse podcast inaugural para vocês começarem o ano se deliciando, degustando quantas riquezas a nossa tradição do pensamento social cristão nos possibilita a vivermos melhor com as nossas finanças, com as nossas famílias. E o beijo especial de hoje vai para todo mundo que está ouvindo a gente na plataforma mais nova que a gente apareceu, que foi o Audicy. Então se você tá ouvindo a gente no Audicy, um beijo especial pra você, viu? Que você chegou até aqui. Beijo também pra galera da rádio, né? Em 2022 estamos juntos. Feliz ano novo pra todo mundo e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.